Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nos corações daquele que neste momento estão ligados a essa rede de comunicação internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje a gente vai anunciar um versículo do passado. A palavra de Deus está ligada ao passado, presente e o futuro de cada ser humano na face da terra. Ora, veja bem aqui em Gênesis 3, versículo 1 em diante. A tentação de Eva e a queda do homem. A palavra de Deus diz lá no versículo 2 de Gênesis que Deus fez o homem alma vivente. A alma vivente não morria, a alma vivente. Diz aqui, ora, a serpente era a mais astuta de que todas as animarias do campo, e que de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem dele toqueis, para que não morrais. Então ia morrer. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja bem, Deus criou nós sem necessidade de conhecer o bem e o mal, viver como Ele criou, agir como Ele ordenou. Veja bem onde é que entrou a serpente. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nu. E cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Veja bem, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja bem, meu irmão, é muito profundo isso aqui, E chamou Deus Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. Veja bem, por que ele se escondeu? Porque ele tinha comido da árvore do jardim, que são duas árvores. Tudo Deus fez dois. Uma árvore que ele podia comer de tudo, e outra que ele não podia nem tocar. Disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Certamente
tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Olha, veja bem, ó. Disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesse? É muito profundo isso aqui. Então disse Adão, o covarde Adão, porque meio que ele tinha errado, tivesse assumido o erro e não apontado para outra pessoa, certamente Deus tinha perdoado. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, vai a mulher também ser covarde. Eu também ainda digo, se ela não tivesse sido covarde, de apontar para outra pessoa que era culpada, no qual a serpente, Deus certamente tinha perdoado. Porque o segredo é assim, errou, assuma o seu erro. Procure se consertar com Deus, que Deus dá o direito de você se consertar, perdoando o seu erro, seu pecado. Diz o Senhor à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Maldita serás mais que todas as bestas. Olha, você vê, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pós comerás todo o dia da tua vida. Quer dizer, Deus formou o homem do pó da terra, diz a palavra de Deus. A serpente ia tragar homem. A serpente ficou para tragar homens, pois do pó da terra foi que foi feito o homem, a humanidade. Foi ou não foi? Diz a Bíblia ou não diz? Então a serpente ficou com o compromisso de tragar homens todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirá o calcanhar. Veja bem o compromisso que cada uma ficou dali para frente, e basta ver o que aconteceu entre Caim e Abel. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Vai o homem hoje querer dominar a mulher? Que se dá mal. Ela diz que é autoritária. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela. Então não ia comer com dor todos os dias da tua vida. Você veja que ele não ia comer com dor. Espinhos e carne também te produzirá. Comerás a árvore do campo, no suor do teu rosto. Então ele não ia precisar comer da árvore do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomada. Porquanto és pó, e pó te tornará. Quer dizer, não era para ele voltar ao pó.
Era para ele subir, subir, subir e chegar até o céu. A palavra de Deus, a gente vendo aqui, ó. A mulher, dando ouvido à voz da serpente, fez com que o Adão desobedecesse a Deus, transgredisse a palavra. Poxa, Deus deu todas as coisas da face da terra na mão dele. E não proibiu a nenhuma coisa da face da terra, entre bilhões e bilhões de coisas, a não ser uma ordenança espiritual. E uma só coisa: não dá ouvido a outra voz. É tão profundo que hoje eu posso dizer que as pessoas só erram em deixar de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz de outra pessoa. Se você quer ser maldito, a prova está aqui. A maldição foi tão séria que veio 2 filhos homens de Adão. Após a transgressão, veja bem, após a transgressão. Nasceu filhos malditos ou não nasceu? De início, quando começaram a entender alguma coisa da face da terra, um matou o outro. O fruto que saiu do ventre dele foi maldito já. Ele foi comer, tem que lavrar a terra e comer dela. Era alma vivente. Não ia nem precisar comer. Não ia precisar nem se alimentar. Pois diz a palavra de Deus no Apocalipse, que quando nós estiver santo, eu digo que tiver santos de novo, depois do pecado, porque nós fomos feitos alma vivente sem pecado. Nós não tínhamos pecado, nós pecamos, como diz a palavra de Deus, por intermédio de um homem veio a morte na face da terra. Por intermédio de outro, que é Jesus Cristo, foi repreendido e banido a morte da face da terra. Se hoje nós morremos, ter essa visão de morrer, eu vou ensinar para vocês como é que é. Se nós não tivéssemos transgredido a palavra de Deus, nós vivia eternamente sem errar. O erro não estava da face da terra. Por devido da transgressão, aí foi expulso do paraíso, que não é a terra, para esta terra, com este erro junto. Agora, a chance de que Deus está dando é que nesta terra, se nós clamar a Ele de todo o coração, o arrependimento for sincero do erro que é praticado, nós acertamos a situação e seremos arrebatados e vivemos para todos sempre. Amém. Está escrito lá, diz que você não vai ter necessidade do sol, da lua, das estrelas, do vento, do ar que nós respiramos aqui nesta terra. Nós respiramos desta terra esse ar. Mas lá no céu nós não vamos ter necessidade de nada. Nada nós precisamos para nada. Porque Deus nos supre todas as coisas a qual nós precisamos. Você vê que Deus fez alma vivente o homem. E botou aonde? No jardim. Mas não foi no planeta Terra. Para o planeta Terra nós fomos expulsos, quando desobedecemos a Deus, que foram postos no jardim do trono da graça, no céu. E de lá do céu, quando nós rebeliamos, transgredindo a palavra, dando ouvido à voz da serpente, veja bem, a mulher deu ouvido à voz da serpente e passou isso para o Adão. O Adão deu ouvido à voz da sua mulher e a voz de Deus ele deixou do lado. Quando nós damos ouvido à voz de outras pessoas,
Jesus Cristo disse assim, ó: maldito é todo homem que dê ouvido à voz de outro homem. Todo aquele que é maldito na face da terra, eu lhe digo uma coisa certa: é porque está dando ouvido à voz de outro ser, de outro Deus, de outro Espírito, a qual não é Deus. Jesus Cristo disse que até Deus é Espírito. Se você der ouvido à voz do Espírito Deus, Criador do céu e da terra, de tudo quanto nela há, se você der ouvido à voz do Criador e não da criatura, eu lhe digo de certeza, você é bendito em tudo que se botar a fazer. Agora, se vocês têm traços profundos de maldição, se você, por exemplo, vive numa profunda maldição, tudo o que faz vai mal, é porque você está dando ouvido à voz de outro ser, não é do Deus verdadeiro. Ó, o Adão, por ele ter dado ouvido à voz da sua mulher, maldiçoou toda a geração da terra. Para frente você pode ver, toda a terra foi maldita. E se a terra ficou maldita por causa de Adão, que Deus tinha feito alma vivente, é por causa que o Adão deu ouvido à voz da sua mulher. Mas a serpente diz: não, Deus sabe que você vai estar igual a ele, sabendo do bem e do mal. Então, Deus não queria que você ficasse sabendo de bem e de mal. Deus queria que você não se preocupasse com nada, porque se você vai se preocupar em querer saber do bem ou do mal, você aí vai estar em estado certas horas de buscar, tentar saber alguma coisa. Mas Deus queria que toda a vida você tivesse firme o propósito, dar ouvido à voz de Deus. Vamos escutar o que ele está falando, tudo que ele for falando nós vamos obedecendo. Só isso, só teria que se preocupar com isso. Mas no dia a qual foi abandonado o valor daquela ordenança que Deus deixou, veja bem que de todas as coisas, fruto da árvore que está no jardim, comerás. Mas da árvore da ciência que está plantada no meio do jardim, não comerás. E prova que eu posso provar, que é o sexo, que aí o Adão, com aquela mulher, praticou o sexo. E depois, você veja bem que ele praticou o sexo com aquela mulher. E veio 2 filhos. Mas foi maldito por ele ter deixado de ouvir a voz de Deus. Não foi nem porque ele, por exemplo, praticou o sexo. Que praticar o sexo é uma sequência. Ele deu ouvido à voz de Deus e deixar de lado a voz de Deus, a ordenança de Deus que não praticasse o sexo. Quando ele praticou o sexo com a mulher, que veio aqueles 2 filhos, aí veio o efeito da desobediência da palavra dele, de Deus. Ele desobedeceu a Deus, dando ouvido à voz da sua mulher, e aí quando veio aqueles filhos, já estava concretizado que ele poderia constituir alma vivente também, através do quê? De um fôlego. Ele podia soprar no ar, até no ar. Podia soprar naquela mulher dele, e sem o sexo, vir filhos. Jesus Cristo não foi feito por obra do Espírito Santo, numa mulher a qual foi botada ao lado de um homem? Ou você não acredita que houve isso? Por obra do Espírito Santo, uma virgem. Todo mundo sabe que virgem é aquela que não mantém o contato com o homem. Mais uma prova que não era para mulher e nem homem praticarem sexo para vir filho. Mas como é que vinha filho? Vinha filho a qual Deus fez. Você algum dia fez do pó da terra um filho? E algum cientista estudou e lutou e batalhou
creio eu que do pó da terra ele tentou de várias formas fazer um filho. Eles fazem umas estátuas, botam dentro da igreja, mas é de gesso, de barro, mas não tem poder de soprar nela e ela andar, nem falar, nem caminhar, nem apalpar, nem enxergar, nem ouvir. Veja bem, que é só uma aparência, é uma parábola. É uma parábola isso aí. Você entende muito bem que do nada você pode exercitar uma palavra e Deus te suscitar filho espiritual como Deus do nada, do pó da terra. Acha que a serpente ia, por exemplo, se alimentar do melhor que tinha da terra? Se fosse do melhor da terra, que fosse o pó da terra feito a imagem e semelhança de Deus, o homem, o alfa, ômega, se fosse do pó da terra, Deus ia ordenar que a serpente ia se alimentar do melhor da terra? Você está entendendo o que eu estou falando? Deus ordenou que a serpente dali para frente passasse a rastejar e se alimentar do pó da terra, porque foi assim, ela ficou com compromisso de dali para frente investir contra o pecador, aquele a qual transgredisse a ordem de Deus. A serpente ficou com compromisso de tragar ele, mastigá-lo, devorá-lo, até que ele se dobre, até que ele clame o Deus verdadeiro para resolver os seus problemas. Aí ela ficou com o compromisso de puni-lo, aqueles a qual deixasse de dar ouvido à voz de Deus. O sexo, quando o homem praticou o sexo, foi dando ouvido à serpente e se deu mal, dando ouvido à voz da sua mulher, e por vez a mulher ouviu a serpente, e a serpente passou aquelas dicas para ela, e quando ela deu ouvido, ela conseguiu fazer que o seu marido desse ouvido. O que Deus disse? Por que tu fizeste isso com o teu marido, mulher? Aí o Adão errou mais ainda em dizer que a mulher que Deus tinha botado por companheira. Foi que disse que não acontecia mal nenhum. E olha, veja bem, que olha o mal que você vê hoje na face da terra, principiando de um homem. E toda a geração da terra existe hoje por vontade humana, por vontade da carne, por vontade do erro. Mas por isso é que está toda sendo tragada, mastigada, moída, destruída, termina tudo em nada. Como Deus disse, subirás até ao céu, mas é precipitado até os infernos. É muito profundo isso aí. Se as pessoas entendessem que Deus do nada, não tinha, era o pó, só pó. Ele fez o ser a sua imagem e semelhança. Se você entender que do nada você pode suscitar filho. Jesus Cristo disse que não era de sexo. Eu posso provar isso aí. Jesus Cristo disse que não era de sexo que Deus fazia filho. Ele disse que Deus até de pedra suscitava filho, fazia filho para Abraão. Vocês já viram essa passagem? Então o diabo tem, o povo aí tem por pai, a geração incrédula e perversa, maldita, tem por pai o diabo, deu ouvido à voz do diabo, deu ouvido à voz da serpente, e a geração humana foram dali para frente formados segundo a vontade de ouvir aquilo que a serpente indicou. Mas não foi mais por tipo que Deus fez, que Deus criou. Que Deus do nada fez um ser a sua imagem e semelhança. Está bem explicadinho. Deu ouvido à voz da serpente, deixou de ouvir a voz de Deus, então você não tem capacidade de do nada fazer o seu tudo. Você não vai ter capacidade de dar ordem, tudo que você dá ordem, lhe obedeça, muito menos a sua mulher. Qual é o homem aí que hoje vai ordenar uma ordem para a sua mulher
e ela vai obedecer. Coitado, ele vai se tornar um miserável, porque ela vai cair de pau em cima dele. E onde Deus ordenou que aquela mulher estivesse no pé do seu marido, e o desejo dela era para seu marido, e o seu marido os dominará. Ia dominar, recebeu o poder para dominar tudo, tudo, inclusive a sua mulher, não como escrava, mas tudo que ele falasse, ela ia dar ouvido. Às vezes, imaginando assim a minha esposa, pedi para Deus abrir a madre dela, e eu ter um filho da velhice. Para aquele filho da velhice, que fosse segundo a vontade de Deus. Passou-se esses anos todos, tem 15 anos, por que todos do passado Deus ordenava que a mulher estivesse no pé? Abraão passou 100 anos com a mulher no pé. E a promessa de Deus é que ia nascer um filho. Um filho, um filho. Ele nunca entendeu que era um filho espiritual, que era espiritual. Se ele tivesse ordenado em nome do Senhor Deus que aquela mulher, sem nem ele ter contato, podia até desistir de ter contato sexual com ela, ia ter um filho, ela tinha. Mas ele nunca ordenou, ele nunca fez isso em nome do Senhor Deus. E nunca aconteceu. Aí, por vontade do sexo, Deus permitiu que viesse Isaac, mas para consertar a maldição, não, que Adão já tinha cometido o pecado. Não foi para consertar. Veio Ismael. Ismael veio e veio também Isaac. Mas todo mundo sabe que a geração maldita, ela seguiu para frente por Abraão ter dado ouvido a voz da sua mulher de novo. Outra transgressão, que foi mais a sequência do erro. Ele deu ouvido à voz da sua mulher e deitou com a escrava. E a escrava deu um filho, veio Ismael. Aí Deus mostrou para ele que podia aceitar a situação se ele tivesse feito espiritual. Deu um filho, que eu creio que foi até sem que não foi por ato sexual. Eu creio dessa maneira. Não foi nem por ato sexual, foi por ordem de Deus. Aí nasceu Isaac. Aí travou a guerra, mostrar que a maldição não foi banida, porque Abraão deu ouvido à voz da sua mulher e a de Deus ele chutou para o lado. Que a voz de Deus era uma promessa. Ele ia ter um filho, ele ia ter um filho, ele ia ter um filho. Deus fez filho para si próprio do nada. Ninguém nunca veio me dizer que na Bíblia está escrito que eu não achei. Que Abraão, que Deus fez sexo para poder ter milhões e milhões de filhos na face da terra e nos céus. A Bíblia fala que Deus fez sexo? Não. A Bíblia fala que Deus não pode. Não pode que está aí na sua prateleira aí, ó. Um pó que está em cima da sua televisão. Deus pegou aquele pó. Do pozinho, sabe que o pó é aquela coisa mastigadinha, miúda, aquela frangaia, aquela coisa mesmo. Parecida uma tapioca. Uma farinha. Aquele pó. Deus ajuntou ali e fez. Mas não foi assim. Aliás, você não pode nem entender, eu vou dizer bem direitinho, não pode nem entender que foi o pó mesmo da terra. Entenda que foi do nada. É uma coisa que não existia. Mesma coisa de Jesus Cristo. Por obra do Espírito Santo, uma virgem tornou-se grávida e deu luz a um filho. Por obra do Espírito Santo. Aqui na terra, para o povo aceitar, ainda foi aquela aparência de gravidez, foi aquela aparência de que ela teve contato com um homem e deu à luz um filho. Mas ela não abriu a barriga para dar luz a filho. Ela não teve aquele filho daquela maneira normal, carnal. Foi por obra do Espírito Santo. Entenda como é que é a obra do Espírito Santo. Deus do nada fez almas viventes à sua imagem e semelhança. Ele não quisera que fosse a imagem e semelhança, porque Deus deu um livre-arbítrio próprio e dois caminhos. Tem duas árvores, meus amigos, tem duas árvores na Bíblia. Tem duas árvores. É uma árvore que ele podia comer de tudo, quer dizer, isso é uma árvore material. Pode ver que depois ele aqui foi obrigado a se alimentar com o fruto das árvores, se alimentar das árvores. E teve que lavrar a terra, produzir comida, produzir coisas para comer, do suor do seu rosto, pingando o suor do seu rosto com o suor do rosto. Por que isso? E Deus não queria isso. Deus queria que ele fosse alma vivente e viver eternamente. Deus tinha criado ali, do nada, a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus qual é?
é aquela de alma vivente. E qual é a imagem da desobediência? É essa que já nasce chorando, desesperado, já luta desde o princípio até voltar ao pó de novo, que acaba a alegria, acabou, porque do pó veio e do pó tornaria nada. Mas se ele tivesse imaginado que veio do pó e hoje era alma vivente, porque Deus fez alma vivente, imaginar que Deus construiu alma vivente, ia viver eternamente como Deus. Quando ele desobedeceu, dando ouvido à voz da serpente, na sequência da sua mulher, que eu digo, ele deu ouvido à voz das duas. Foi a serpente e a mulher que investiu essa mentira contra o coitado do Adão. Quando ele deu ouvido à voz dessa mulher, deixando a voz de Deus do lado, foi que tudo foi mal. Tudo foi mal. Ó, a obrigação de Deus tirou do jardim, diz a Bíblia. Deus tirou ele do jardim. Botou fora do jardim. E lá no jardim, ele botou uma espada fumegante no meio, para que ele não voltasse mais lá com a cara suja. Se um dia você quer voltar para o céu, todo mundo sabe que para voltar para o céu, teria que estar santificado, limpo e puro de todo pecado que existir em cima de si, que é pecado por dar ouvido à voz de outras pessoas. Porque se você dá ouvido à voz de Deus, é dar ouvido à voz de que está escrito aqui. Do jeito que está a palavra, você procurar meditar e ter de Deus o discernimento que dá a todos gratuitamente, sem exceção de pessoas. Por hoje é só, eu peço que você veja bem o que eu tenho tentado ajudar essa humanidade por intermédio de versículos bíblicos bem explicadinho, bem masticadinho. Olha, meus amigos, você imagina que Deus está lá no céu. E está. Mas, através de Jesus Cristo, Ele veio aqui e em todos os corações da nova geração do Novo Testamento para cá, tem o reino de Deus que não está longe. Está dentro de cada um de nós. É uma sementinha que está ali. E quando você entende um pouquinho e procura multiplicar essa semente, ela cresce, cresce, cresce num tamanho tão grande que o erro maior é dar ouvido à voz dos outros e ficar procurando a solução nos outros e nunca dar ouvido à voz de Deus. A voz de Deus é isso aqui. Ninguém invente outra coisa não, que a voz de Deus é isso aqui. E Deus passa a falar com você, quando você dá ouvido à voz de Deus, você pega essa Bíblia, começa a meditar e humildemente pedindo de Deus discernimento. Não para você querer se achar o maior e querer se achar até igual a Deus ou maior do que Deus, como Lúcifer fez isso. Lúcifer fez isso e se deu mal lá no paraíso. Foi lançado na terra. Jesus Cristo disse, eu vi o Satanás com seus anjos ser expulso do céu à terra. E ele está na terra. E orai e vigiai para que não caiais em tentação. Porque na verdade eu vou te dizer que o diabo, os anjos se acampam ao redor daquele que ora e vigia, mas igual de redor o diabo acampa que nem um leão. Você imagina como é que é o leão, né? Acampado ao redor daquele que ele, quando der a fome, quer matar. Aliás, o leão ainda tem controle, só mata quando está com fome. Mas ele cuida daquele rebanho de gado, olhando para um, olhando para outro. E quando dá fome, ele separa uma, corre atrás e mata e come. Assim é o diabo. O diabo cuida do seu rebanho terrestre. Na face da terra tem bilhões e bilhões de pessoas que estão entregues a Satanás. E ainda é Deus que permite, porque ela desobedece e vai ser tragado pela serpente. Vai comer homens. É assim. Os homens, se você acreditar que foi feito da terra, essa humanidade perversa, cruel, ela veio do pó da terra, ela está com a maldição da terra. Que vai, cresce até um pouco, cai. Torna a começar, vai, cresce um pouco, cai. Deus não permite nunca que chegue no reino dos céus, se que não se arrependa daquele momento de ter dado ouvido à voz da mulher, da serpente e de homens que desobedeceram a Deus, que são malditos e passam a maldição para frente. Maldito o homem que acredita em outro homem. É assim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu hoje estou passando isso para você.
o reino de Deus não está longe. E nem é com aparência assim, extraordinária que vem. O reino de Deus está dentro de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos abençoo. Você que ouviu essa mensagem agora.